Pessoal, terminamos a aula anterior falando sobre a relação de accountability. E uma das coisas que eu falei na aula anterior é que essa relação de accountability existe um conflito, ou seja, existe um A, uma pessoa A, uma instituição A, ou qualquer pessoa física ou jurídica A, que dá uma ordem e entrega recursos para uma segunda pessoa B, e essa segunda pessoa B tem que fazer as coisas de acordo com o que o A ordenou, mandou, sugeriu. E, em contrapartida, o B tem a obrigação de prestar contas acerca desse recurso repassado. Isto é uma relação de accountability. Mas como existe a possibilidade, seja por erro, ou seja, sem ser por intencional, seja por fraude, ou seja, intencionalmente, o B cometer alguma irregularidade em relação ao que foi prometido ou ao que foi repassado, existe um que a gente chama de conflito de interesses. E é isso que dá origem à auditoria. Isso que é, vamos dizer assim, o que justifica a auditoria, em qualquer nível que seja. Isso também está dentro da nossa teoria geral de auditoria. Se ela existisse, ela estaria dizendo o seguinte: a auditoria, a função da auditoria, o que justifica a existência da auditoria é a possibilidade de erro ou fraude ou de irregularidades de qualquer natureza, não só erro e fraude, na relação de accountability. Então, que a gente poderia falar sobre auditoria e accountability? A auditoria tem uma relação muito forte e intrínseca com a accountability. Na verdade, a relação de accountability é que justifica a existência da auditoria. Sempre que temos uma relação com um principal, agora vamos mudar o nome do A para principal, tá? Porque é esse nome que é usado em livros e em provas de concurso. Um principal delegando autoridade e poder para um agente, que é esse o nome que é dado, com vistas à consecução de um objetivo pré-determinado, nós temos o que? Uma relação de accountability. Então, nós temos o principal, e o agente. E aqui nós temos o que? A entrega de recursos, delegação, e em contrapartida, esse agente aqui tem que prestar contas daquilo que foi repassado. Essa relação ela é uma relação instável, ela é uma relação de interesses opostos. Essa é uma relação conflituosa. Por esse motivo, nós falamos que, como existe esta possibilidade do agente agir em desacordo com aquilo que foi combinado, nós chamamos isso de teoria do agente ou teoria do conflito. Mas vamos ver isso aí um pouco mais para frente. Então, o que é uma relação de accountability? O principal concede recursos, autoridade e responsabilidade para o agente. Então, está aqui o principal. Então, ele vai lá, ele concede recursos para o agente. O agente, por sua vez, tem o dever de prestar contas sobre a sua atuação. E, no meio dessa aqui, nós temos o conflito de interesses. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. É esse conflito, essa possibilidade de as coisas darem erradas, que justifica a auditoria. Tá? Então, o principal concede recursos, a autoridade delega a responsabilidade para o agente tem o dever de prestar contas sobre a sua atuação. O principal, então, está numa relação de superioridade, de certo modo, mas ele tem um conflito intrínseco com o agente. Então,
é de se esperar que nem sempre o agente vai agir de acordo com o combinado. Mais próximo da situação e mais conhecedor do negócio que o próprio dono, há uma tentação no agente em agir em benefício próprio. É o que chamamos de teoria de conflito ou teoria de agência. Então, isso aqui é importantíssimo para identificar a auditoria. Como o agente ele está mais próximo do que está sendo realizado, é o navegador lá das grandes navegações, ou é o funcionário da empresa, ou é o caixa da empresa, ou é o gerente do banco, enfim, ele está mais próximo do que o dono do banco, do que o capitalista, do que o dono da empresa. Então, ocorre esse risco, né, de o agente não agir de acordo com o combinado. Então, essa possibilidade é o que chamamos de teoria ou conflito de agência. Tá? Teoria ou conflito. A teoria ou conflito de agência ocorre quando há incentivos para que o agente proceda de maneira diversa do que a acordada com o principal. Então, isso ocorre em milhões de situações, né? O funcionário que, por exemplo, é contratado para trabalhar 30 horas, ele pode sair mais cedo, então ele está agindo em desacordo. Então, para isso que existe o ponto eletrônico, por exemplo. O fiscal que vai receber tributos, ele pode receber propina em troca de beneficiar a parte em relação a impostos. Enfim, existem várias possibilidades. E para coibir esse tipo de prática, que é muito possível, surgiu a auditoria e a contabilidade. Elas são irmãs. A contabilidade é a ciência, vamos dizer assim, e a auditoria é a técnica da contabilidade, utilizado para identificar desvios na relação de accountability. Assim, segundo essa teoria, os conflitos de agência aparecem quando o bem-estar de uma parte, que no caso é o proprietário, o principal, depende das decisões tomadas por outras, responsável pela gestão do patrimônio do principal, que é chamada de agente. Então, no caso aqui, o bem-estar do capitalista, do dono do empreendimento, ela é afetada pelas decisões tomadas por outra parte. Quem já construiu casa, mexeu com obra, sabe muito bem o que é isso, né? Você manda o pedreiro lá fazer de uma certa forma, ele vai e faz do jeito diferente. E se você reclamar ainda, ele vai lá e quebra todo o seu material, né, de raiva, né? Então, isso aí é um típico conflito de agente. Você está mandando dinheiro, está dando a ordem e ele faz do jeito que ele quer. E pior que você não pode reclamar. Então, o bem-estar de uma parte, a sua, no caso que você está construindo a obra, é afetado pela decisão ou pelas coisas feitas por uma outra parte, que é o agente. Então, surgiu a necessidade da criação de um trabalho, uma função, com a finalidade de verificar se os agentes estão cumprindo as ordens e as normas emanadas pelo patrão principal. Então, nós temos aqui o principal, nós temos aqui o agente, nós temos os recursos não repassados, nós temos a prestação de contas. E aqui, olhando tudo isso aqui, nós temos a figura do auditor. Certo? É para essa finalidade que surgiu a auditoria e o auditor, para garantir que o agente não vai se desviar da conduta que foi estabelecida pelo principal. Certo? Nem sempre o agente vai agir de acordo com o que preconiza o patrão, porque os interesses, como já falei, são opostos. Por isso mesmo,
para que o patrão, botei até aqui uma brincadeira, para que o patrão possa desfrutar das férias nas praias, é necessário que os funcionários sejam muito bem vigiados. Côte d'Azur é uma praia na França. Então, quando o patrão ele recebe recurso, o bem-estar dele ele pode ser afetado por de uma terceira pessoa. Então, para que isso não ocorra, é que existe a auditoria. Uma das coisas importantes para falar nesse ponto é a assimetria de interesses. A assimetria de interesses também estaria na nossa teoria lá, geral, de auditoria, se ela existisse. A assimetria de interesse significa que o agente, na gestão, em nome do principal, tende a defender interesses que são diferentes dos interesses dos proprietários. Ou seja, o interesse do principal é um. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo lá do botijão de gás que a empregada ficou de comprar. O interesse dele é que tenha um botijão de água, né? Em casa. O interesse do agente é diferente, né? Poderia ser diferente. É claro que o valor é muito pequeno para justificar, mas em tese ele poderia pegar os R$20 e sumir com o dinheiro. Existe então um conflito. A assimetria de interesse é justamente isso. O interesse de um é diferente do interesse do outro. E o pior, esse aqui tem mais informações sobre o negócio do que o próprio principal. Então, agrava a situação da assimetria de interesse, de informações, agrava a situação que chama de assimetria de informações, porque o agente está em contato direto com a gestão. Então, ele possui muito mais informações do que o proprietário. Então, além da assimetria de interesse, tem assimetria de informações. Ou seja, o agente tem muito mais informação do negócio do que o próprio patrão. Desse feito, ensejou-se um terceiro, que seja independente da relação de agência, relação de accountability, para que pudesse verificar as informações prestadas pelo agente principal. Então, nós temos o principal, o agente, recursos, prestação de contas. O auditor vai atuar aqui, verificando isso aqui, para poder fornecer informações para ele. Por isso que o auditor precisa ser uma pessoa independente da relação de accountability. Ele não pode participar da relação de accountability. Ele tem que estar fora da relação de accountability. Se ele estiver próximo do agente demais, nós temos aqui um conflito de interesses. Por isso que o auditor não pode, por exemplo, ser parente do auditado, por exemplo, ou não pode ter trabalhado na empresa auditada. Por quê? Porque daí ele vai se aproximar da relação de accountability e vai perder a independência dele. Por outro lado, o auditor ele vai verificar as informações que foram prestadas pelo agente de maneira independente, ou seja, ele não está lá com a missão de punir o agente ou de achar algum erro. Ele quer apenas verificar se essa prestação de contas aqui está de acordo com o que foi exigido pelo principal. A teoria do agente diz que o patrão entrega recursos para o agente, que gera o patrimônio, mas que em troca deve lhe prestar contas. E aí surge a ideia de prestação de contas. Da sua regular utilização, para que o principal possa ter a certeza que o dinheiro foi bem utilizado da forma como havia sido combinado. Surge assim, portanto, a auditoria e a contabilidade, com a finalidade básica de produzir relatórios contábeis
e demonstrativos para que o principal tivesse informações sobre a gestão do agente. A ideia de prestação de contas vem justamente daí. Prestação de contas. Quando você fala, os órgãos têm que prestar contas, não sei o que lá, prestação de contas vem dessa necessidade do agente, seja ele um órgão público, que vai prestar contas para a população, né? Não para o Tribunal de Contas, como algumas pessoas acham, está prestando contas para a população. O tribunal está apenas garantindo que a prestação de contas esteja adequada. Ou em qualquer outra situação. Então, surge, assim, a auditoria e a contabilidade com a finalidade de produzir relatórios contábeis e demonstrativos para que o principal tivesse informações adequadas sobre a gestão do agente. E esses relatórios e demonstrativos é aquilo que eu falei lá na minha primeira aula, né? É o trabalho do auditor, emitir opinião. E essa opinião não é uma certeza absoluta, é com razoável certeza. Assim, o berço da auditoria é a auditoria das demonstrações contábeis. Então, a auditoria ela surge não no setor público, a auditoria surge não na área médica, a auditoria surge não num lugar qualquer. A auditoria ela tem o seu berço no capitalismo inglês e, portanto, na auditoria das demonstrações contábeis. Então, as primeiras normas de auditoria foram justamente na área de demonstrações contábeis. E até hoje, essa auditoria das demonstrações contábeis é, vamos dizer assim, a principal entre aspas, o principal tipo de auditoria que a gente conhece. A mais extensa, que tem mais normas, a mais estudada, a mais difundida. E muitas das normas de auditoria governamental, de outros setores, elas trazem normas básicas de auditoria das demonstrações contábeis, porque foi a primeira que surgiu. Se vocês forem dar uma olhada nas normas de auditoria das demonstrações contábeis, vocês vão ver que muitas dessas normas elas são replicadas em outras áreas de auditoria. Porque as normas de auditoria das demonstrações contábeis, como foram as primeiras, elas trouxeram também boa parte da base científica da auditoria. E por isso são replicadas em outras áreas. A auditoria das demonstrações contábeis, portanto, ela é a mãe de todas as auditorias, ou seja, é a primeira. Por ser a primeira, ela que trouxe os principais paradigmas sobre a atividade e a profissão de auditoria. É lá que diz que o auditor deve ser independente pela primeira vez, é lá que diz que o auditor deve elaborar um relatório com razoável certeza acerca das demonstrações contábeis, é lá que fala sobre risco de auditoria, é lá que ela fala sobre risco de controle. Depois as outras normas foram copiando isso. As normas de auditoria governamentais hoje falam sobre isso. As normas de auditoria do trabalho falam sobre isso. As normas de auditoria de várias outras áreas falam sobre esses mesmos assuntos, mas todos eles vieram, basicamente, da preocupação em se verificar se as demonstrações contábeis, aqueles livros contábeis utilizados nos navios mercantes ingleses, nas fábricas, estavam de acordo com o que era a realidade. Surgiu daí, então, portanto, vamos dizer assim, a ideia de que a auditoria está muito vinculada à demonstração contábil, mas na verdade é uma técnica que pode ser utilizada para qualquer outro tipo de situação. O curioso é que hoje existem técnicas de auditoria que não se aplicam à demonstração contábil, como por exemplo, entrevista. Entrevista geralmente não é uma técnica de auditoria utilizada em demonstrações contábeis. Você faz entrevista, por exemplo, quando você quer obter informação de alguma pessoa, um terceiro que saiba alguma coisa sobre a relação de accountability, ou então sobre alguma informação que você precisa para se certificar de que a prestação de contas está correta. Então você faz uma entrevista. Por exemplo, você é um auditor do Tribunal de Contas e quer saber acerca de uma obra que foi realizada na cidade. Então você conversa com algumas pessoas que moram na cidade e pergunta: houve uma obra aqui? Quanto tempo durou? E tal, houve um problema na obra? Ou seja, você está falando que é uma técnica de entrevista para obter informações que você não obteria de forma direta com outras pessoas.
Mas essa técnica não é utilizada, por exemplo, em demonstrações contábeis, né? Porque você não vai fazer entrevista acerca de demonstrações contábeis. Mas outras técnicas de demonstrações contábeis são utilizadas em outras áreas de auditoria, como, por exemplo, conferência e cálculos, é utilizado em várias áreas de auditoria, não somente nas demonstrações contábeis. Revisão analítica, que é a avaliação de índices acerca de tendências de determinados fatores, enfim. Ela é a mãe, mas agora ela perdeu um pouco do controle dos filhos. Tem vários outros tipos de auditoria e elas estão cada vez mais específicas. Então, até hoje, as normas de auditoria das demonstrações contábeis orientam os procedimentos em diversos outros campos de auditoria, que foi com ela que surgiu a auditoria. Então, várias das técnicas, várias das formas que são utilizadas em auditoria, elas são, vamos dizer assim, universais, são utilizadas de modo generalista, não só para a auditoria das demonstrações contábeis. A definição, por exemplo, de erro e fraude está em auditoria das demonstrações contábeis, mas você pode encontrar erro e fraude em qualquer tipo de auditoria. Assim, a auditoria das demonstrações contábeis criou uma infinidade de conceitos que orientou a auditoria nos demais setores, como auditoria ambiental, auditoria do setor público, auditoria de dívidas, auditoria interna, auditoria fiscal, auditoria tributária, auditoria do trabalho, auditoria de recursos humanos e por aí vai. Então, a base da auditoria aquela que eu estou chamando assim de teoria geral da auditoria, ela está em boa parte nas normas de auditoria das demonstrações contábeis, porque foi a primeira que surgiu. Mas essas normas já estão agora distribuídas pelos diversos ramos de auditoria, utilizando cada uma as suas especificidades. Assim, os princípios da independência, como eu falei na primeira aula, que o auditor deve ser independente, ela não é só um princípio da auditoria das demonstrações contábeis, ele é um princípio da auditoria como um todo, ou seja, faz parte daquela base comum de auditoria. Por isso que eu falo que a auditoria ela é circular. Nós temos uma base em comum, e daí nós temos vários tipos de normas que orientam a auditoria. Então, os princípios da independência real e aparente do auditor é uma base da auditoria. A necessidade de ter uma posição de integridade, o auditor deve ser íntegro, é uma base de qualquer tipo de auditoria, não só das demonstrações contábeis. A ausência de interesse nos objetivos da fiscalização, ou seja, isso aqui quer dizer que você, o auditor, deve estar longe da relação de accountability, não próximo da relação de accountability, ou seja, não deve ter interesse nos objetivos da fiscalização, é também uma base da auditoria, porque senão o auditor perde a independência. A neutralidade em relação ao objeto auditado são todos os princípios oriundos das auditorias das demonstrações contábeis que são aplicáveis a todas as áreas da auditoria. São, portanto, aquilo que eu estou chamando de teoria geral da auditoria, entre aspas, ou seja, aquela base comum a todas as áreas da auditoria. No entanto, por muito tempo, a auditoria das demonstrações contábeis foi regulada pelas normas do Conselho Federal de Contabilidade, chamado de NBCT 11. A NBCT 11 foi editada em 93, faz tempo, e regulou durante muito tempo a prática de auditoria das demonstrações contábeis no Brasil. No entanto, houve há um movimento grande nos últimos anos de convergir as normas brasileiras de contabilidade, inclusive de contabilidade, às normas internacionais. Esse movimento aqui gerou em 2010 o que a gente chama de normas de auditoria governamental, certo? No âmbito público. Então, esse movimento de convergência das normas brasileiras às normas internacionais de auditoria convergiu com as NAG em 2010, as normas de auditoria governamental. Aí que eu falo, nesse sentido, as normas de contabilidade pública, por exemplo, mudaram bastante no ano de 2009, dando lugar às novas normas que estão em consonância com as normas internacionais.
No âmbito público, nós temos agora as normas de auditoria governamental. No campo da auditoria que não é a governamental, as NBTC 11, que continham bastante conteúdo regional, ou seja, brasileiro, foram integralmente substituídas pelas NBCTA, né, que revogaram a norma anterior e trataram de forma totalmente diversa os conceitos e procedimentos previstos na NBCT 11. Então, no âmbito a NBCT 11, no âmbito público, gerou a ASNAG, a convergência com as normas internacionais. No âmbito privado, NBCTA. Em fevereiro de 2009, o Conselho Federal de Contabilidade editou a Resolução 115609, que dispõe sobre a nova estrutura brasileira de contabilidade, também convergindo para as normas internacionais. Então, hoje em dia, nós temos como normas brasileiras de contabilidade, inclui o Código de Ética Profissional do Contabilista, que tem a ver com auditoria, tem uma relação com auditoria. Normas de contabilidade, normas de auditoria independente, normas de auditoria interna, normas de perícia e, agora, normas de auditoria governamental. Essas normas cobrem aspectos profissionais, né, que são as NBP+, e técnicos, que são as NBCT+, para cada uma dessas áreas: contabilidade, auditoria independente, auditoria externa e perícia. Nos interessa mais, claro, para fins desse curso, essas aqui: auditoria independente e auditoria externa. Existem também normas de auditoria interna. Mas nós vamos tratar isso aí de uma maneira com menos ênfase. As NBCP, que são os profissionais, estabelecem preceitos de conduta para o exercício profissional, independência, não estar próximo da relação de accountability, integridade, blá, 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 blá. Enquanto que as NBCT estabelecem conceitos técnicos doutrinários da estrutura e procedimentos a serem aplicados. A identificação da área a que a norma se refere é feita pela adição da letra que identifica a área. Então, P é profissional e T são normas técnicas. Assim, no caso de auditoria independente, a sigla se completa com a letra A. Dessa forma, as normas profissionais aplicáveis à auditoria externa é dada pela sigla NBCPA, Norma Profissional de Auditoria, enquanto que as normas técnicas é dada pela sigla NBCTA, Norma Técnica de Auditoria. Nós vamos ter um momento adequado para discutir essas mudanças na auditoria das demonstrações contábeis com mais detalhes. Por hora, é bom frisar os conceitos já expostos para que possamos passar a um tipo de auditoria importante, a auditoria do setor público, que é o objeto desse curso. Por hora, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.